O que será a grande tribulação? Será uma crise econômica global, como muitos dizem por aí? Ou será taças a ira de Deus que será derramado sobre essa terra por consequência do pecado? Há muito questionamento, há muita informação também distorcida. É também uma questão muito polêmica que tem sido muito debatida ao longo da história da igreja. E que hoje nós vamos estar entrando nesse assunto para ver o que realmente a Bíblia diz a respeito da grande tribulação. É também um evento muito temido por muitos. Eu quero ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, que vai dizer assim, ó: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Como chegar a uma conclusão de 7 dias por 7 anos? Quero ler aqui no livro do capítulo 14, do livro, no versículo 34 de Número, que vai dizer assim: Segundo os dias que espiaste a terra por 40 dias, cada dia representará um ano. Quero também deixar uma referência no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 5, e vai também estar dizendo assim, ó: que foi-lhe dado permissão para agir por 40 meses. Na tradução da palavra hebraica, que se refere semanas, a palavra é Shabua, que significa um grupo de 7. Aqui é o grande tratado de paz que muitos têm se referido por aí, muitos líderes religiosos, muitos pastores falam muito, a internet fala muito no tratado de paz que será assinado pelo anticristo. O anticristo será um governo global, centralizado, que terá o controle de tudo. E eu quero fazer um retrocesso aqui, voltar um pouquinho atrás para que fique mais fácil, para que você possa entender quando vai surgir o anticristo na Terra. Para que fique mais fácil, para que você entendam de forma mais clara esse assunto. Eu quero ler aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses, no versículo 3 e 4, que vai dizer assim, ó: Ninguém de maneira alguma vos engane, não acontecerá sem que antes venha apostasia. Então aqui está se referindo ao surgimento do anticristo. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 vai estar dizendo que não se engane, que para o anticristo vir surgir na terra, primeiro vai vir a apostasia. O que é apostasia? Se você colocar hoje no Google aí, a tradução dessa pergunta, a apostasia vai estar dizendo assim que isso é quebra de aliança, rejeição da fé, abandono da fé. E nos dias atuais, hoje é muito fácil de qualquer pessoa de poder entender que nós já estamos vivendo na apostasia. Porque hoje a palavra de Deus, ela se torna um preconceito nos dias atuais. Um sistema normaliza o pecado e ele rejeita a palavra de Deus. É como se pegasse a palavra de Deus e colocasse numa gaveta e dissesse assim: olha, eu sei que você existe, mas você fique aí. A palavra de Deus, o ensinamento hoje de Cristo, é preconceituosa diante de um sistema que adotou normalizar o pecado, do que a Bíblia prescreve, né? Então, esse sistema, a palavra de Deus, é uma resistência muito grande contra esse liberalismo que é adotado por muitos hoje. Então, a Bíblia diz que primeiro vai vir esta apostasia, para depois ser revelado o anticristo. Está escrito no capítulo 2 de Tessalonicenses, no versículo 3 e 4, está dizendo que vai encontrar o que eu estou dizendo aqui. Então, o anticristo, a qualquer momento ele pode surgir. Não vai surgir a qualquer momento, porque hoje a necessidade de um governo centralizado, de um governo único, é muito grande. Guerras, guerras, ecossistema, bolsa de valores. Então, tudo isso aí influencia muito, tudo isso aí aponta para o anticristo. Rumores de guerras. Então, e esse será o anticristo, será esse homem que será revelado, logo primeiro vem a apostasia que nós estamos vivendo, depois o anticristo será revelado no mundo, esse governo único. Quem será o falso profeta? Tem pessoas que acreditam que o falso profeta e o anticristo é a mesma pessoa, mas não é, são duas pessoas totalmente diferentes. Eu quero ler aqui no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo está no 11 ao versículo 18, que diz assim, ó: Vim subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhante a um cordeiro, mas falava como um dragão. Será pacífico. O falso profeta, a missão dele é promover o anticristo.
O falso profeta ele será o braço direito espiritual do anticristo. O falso profeta será um líder global, reconhecido mundialmente, que fará muitos milagres, fará muitas curas. O falso profeta, ele terá um poder que é dado a ele, que está em Apocalipse 13, que no versículo 11 e 12, que é dado pelo Satanás. No capítulo 24 de Mateus, no versículo também 24, vai estar dizendo assim que o falso profeta fará sinais que de prodígio, que se possível enganarão até mesmo os escolhidos. Então o falso profeta terá um poder mundialmente, que ele será conhecido mundialmente, e ele fará grandes milagres, é um líder religioso, muitas curas. Mas a missão do falso profeta é promover o anticristo, é fazer com que todos aceitem o anticristo. Essa é a missão do falso profeta aqui na terra. No capítulo 13 de Apocalipse, isso está registrado, no capítulo 13, no versículo 12, ele exercerá a autoridade da primeira besta. Então, ele receberá a autoridade de Satanás para fazer esse milagre. Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 17, também vai dizer assim: foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta e fazer com que todos aceitem a marca da besta. Então, aqui já está se referindo ao anticristo, que vai haver um sinal, que vai haver uma marca, que será a marca da besta, que será posto na mão direita, então na testa. Sem essa marca, diz que ninguém vai poder vender e nem comprar. Então o anticristo terá um governo controlador. Ele controlará guerras, o aquecimento global, né, grandes desmatamento, vamos dizer assim, bolsa de valores. Então ele terá um governo centralizado e ele será adorado pelo mundo. A Bíblia diz que o mundo vai adorar o anticristo, mas ele será uma resistência para que tudo que se chama Deus. A Bíblia será preconceituosa, a Bíblia será tirada, será perseguido. Aqueles que não aceitar a marca da besta, a Bíblia diz que não vão poder nem comprar e nem vender. Em livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 13, livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e 4, vai estar dizendo assim, ó, que ele terá e será maravilhado, e o mundo vai adorar o anticristo. O mundo vai aceitar o anticristo, e ele governará sobre tribos, sobre línguas, sobre nações, que está escrito no livro de Apocalipse. E aqui então se encerra a graça de Deus. A Bíblia fala que o reinado do anticristo será de 3 anos e meio. Será assinado esse tratado de paz, que está se referido ali no capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, que vai dizer assim: então ele firmará um pacto de paz com muitos, né, por 7 anos. E por 3 anos e meio ele governará. E depois dos 3 anos e meio, então, Deus retirará desta terra, né, sua igreja, e derramará sobre essa terra as taças da sua ira. Tem aqueles que acreditam que é anti-tribulação e tem uns que é pós-tribulação. Não quero entrar muito nesse detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero fazer um vídeo, aliás, a respeito da grande tribulação, dos versículos que se refere a isso. Então aqui fala aqui que Deus, então, depois dos 3 anos e meio do anticristo, Deus, então, derramará sobre essa terra a taça da sua ira. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 17, vai dizer assim, ó: porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. Quem poderá resistir? Aqui então se encerra a graça de Deus. Aqui então se encerra a tolerância que as pessoas têm para rever, para fazer. Hoje nós temos liberdade de fazer o que nós queremos. Nós temos a graça de Deus, nós temos essa permissão, esse tempo que foi dado por Deus, que é chamado de graça de Deus, da qual nós somos salvos pela graça. Mas aqui, ó, se encerra, depois dos 3 anos e meio do anticristo, aqui se encerra. E agora, aqui para frente, agora, Deus então derramará sobre essa terra a taça da sua ira. E a primeira taça da ira de Deus que será derramada sobre essa terra está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 2, que vai dizer assim, ó: derramai sobre a terra e fazem uma chaga maligna, dolorosa sobre todos aqueles que têm a marca da besta. Então, a todas aquelas pessoas que aceitaram a marca da besta será contragido, receberá um câncer maligno nos seus corpos, doloroso. Essa é a primeira taça da ira de Deus, para todos aqueles que aceitaram a marca
da besta. Na sequência, no capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 4, vai estar dizendo assim, ó, que rio, toda fonte de água, se tornarão em sangue. Todas as águas, as fontes vão se tornar em sangue. Na sequência, no Apocalipse, do capítulo 16 de Apocalipse, vai estar dizendo assim, ó, porque derramaste o sangue do santo, dos profetas, também tu eu lhe darei de beber, porque disto são merecedor. Está dizendo assim. No capítulo 16, do versículo 2 de Apocalipse, então sai esse primeiro anjo sobre a terra e derrama a taça da ira de Deus, que as pessoas vão contrair essa úlcera maligna no seu corpo, né? E sobre todos aqueles que aceitou a marca da besta, que irão contaminar com essa praga, irão contaminar com essa úlcera. E em capítulo 24, no capítulo 24, no versículo 20 de Isaías, vai estar dizendo assim, Isaías diz que vi a terra cambaleando como bêbado, balanceando como rede pela sua transgressão, que pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Capítulo 24, no versículo 20 de Isaías, está dizendo, a terra cambaleando como um bêbado, terá grandes terremotos sobre a terra, como muito já visto sobre a terra. Apocalipse 6, no versículo 14, vai dizer que o céu retirou como se fosse um livro e se enrolou. E as ilhas, montanhas, todos vão desaparecer. Será terremotos de um grau muito alto, será uma tempestade de vento, que todas as ilhas, os morros, prédios, né, casas que vão desaparecer, vão cair. E as pessoas vão correr para os matos, vão procurar abrigo nos campos, nos matos. No capítulo 16, no versículo 8 de Apocalipse, vai dizer que o anjo derrama sobre o sol a taça da sua ira, e foi-lhe dado ordem que queimasse todos os homens, toda a existência da terra será queimada, o sol vão esquentar terrivelmente, prescrição da Bíblia. Apocalipse 16, no versículo 9, também vai dizendo assim, que o homem serão queimados no calor, e eles blasfemarão contra Deus. E eles vão blasfemar contra Deus. Apocalipse no capítulo 16, no versículo 11, também vamos estar dizendo assim, que eles blasfemarão contra Deus por causa de suas dores e da sua chaga que estão espalhados pelo seu corpo. Então a grande tribulação, meu irmão, ela é terrível. Eu quero dizer para vocês que eu devo ter falado aqui, nessa sequência, uns 20% do que é a grande tribulação. A gente não pode entrar muito nesse assunto, aprofundar. Nós não podemos colocar o nosso ponto de vista, porque senão será tanta tolerância religiosa e o YouTube derruba os nossos vídeos. Mas eu quero convidar você para fazer uma reflexão, buscar a Bíblia e ver o que realmente está dizendo. E eu quero orar para você, pedir a Deus que abra os seus olhos, abra o seu entendimento, coloque no seu coração uma capacidade para poder entender os sinais da volta de Cristo, para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você entenda e veja os sinais, para que não passe despercebido na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero pedir você que inscreva no meu canal, clique em joinha. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.